irmãos, vamos a mais um estudo da palavra do nosso Deus, continuando no livro de Atos e hoje no seu capítulo 16. Nele nós encontramos a continuidade da viagem de Paulo e ele, nessa viagem, leva consigo Timóteo e todo lugar que Paulo passava, juntamente com aqueles que faziam a viagem missionária com ele, nesse caso aí Timóteo, e mais à frente lá vamos ter também a presença de Silas ajudando Paulo na sua jornada missionária, é que todo lugar que eles passavam, eles fortaleciam a fé dos irmãos na igreja. Todo lugar que eles passavam, eles fortaleciam a fé dos irmãos nas igrejas. Versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A igreja, ela precisa ser fortalecida na fé, e a fé é em Jesus Cristo, para que a igreja ela prossiga, ela dê continuidade à sua obra de evangelização, de adoração, de discipulado, ela precisa estar fortalecida na fé que há em Cristo Jesus. E para isto, a igreja ela precisa se fortalecer na palavra de Deus, na oração e também no serviço ao Senhor. Paulo, durante a sua jornada missionária, ele teve uma visão para pregar o evangelho lá na Macedônia. Eles foram impedidos de ir para a província da Ásia e também Bitínia. E qual foi a conclusão que Paulo chegou quando eles foram impedidos de irem para a Ásia e irem pregar o evangelho lá na Macedônia? Versículo de número 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, ou seja, para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. A conclusão que Paulo chegou, quando o Espírito do Senhor os impediu de irem à Ásia e também à Bitínia, mas que eles deveriam ir para a Macedônia, é que o Espírito Santo de Deus os havia chamado para pregar o evangelho às pessoas que ali estavam na Macedônia. Quando nós olhamos para esta ação do Espírito Santo de Deus, é entender que a igreja ela é dependente do Espírito Santo para fazer a obra. O lugar que a igreja for enviada, o lugar que o Espírito Santo enviar a igreja para pregar, é o lugar que ela tem que ir para pregar. Para os marginalizados, para os menos favorecidos, para aqueles que são discriminados na sociedade, para lugares mais distantes, para lugares mais pobres. O importante é que a igreja esteja dependente de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, para que ela entenda exatamente onde Deus quer que o evangelho seja anunciado. Cristo nos enviou para pregar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Mas às vezes nós estamos insistindo num lugar e naquele lugar o evangelho já foi pregado e nós insistimos ali, mas Deus quer que preguemos o evangelho também em outros lugares. Portanto, a igreja precisa abrir os olhos espirituais, ter a visão do reino dos céus, para entender onde Deus quer que ela pregue o evangelho e como ela quer, e como Deus, na verdade, quer que ela pregue. Aí então, seguindo viagem, eles chegaram em Filipos, na igreja dos filipenses, e ali me chama a atenção, queridos irmãos, ali Paulo e Timóteo encontram um lugar de oração ali juntamente com os irmãos em Filipos. E eles, lá no versículo 13, o texto diz assim: no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então, as mulheres estavam reunidas para a oração. Eu não sei, não é? As mulheres, elas têm essa iniciativa a mais de serem
colunas de oração na igreja, de se colocarem na brecha para interceder pelo seu pastor, para interceder pela igreja, para interceder pelos ministérios, para interceder em favor daqueles que estão enfrentando lutas. A grande verdade é que as mulheres são levantadas por Deus para a oração. E ali, naquele lugar onde aquelas mulheres se reuniam para a oração, tinha uma mulher chamada Lídia, que ela era de uma cidade chamada Tiatira, uma mulher temente a Deus, e ela participava daquela oração. Ela ouvia atentamente o ensino que Paulo pregava e ensinava, e, no entanto, o resultado daquela mulher participar das orações, de ouvir atentamente os ensinos da palavra de Deus, é que ela foi batizada. E depois, Paulo e Timóteo se hospedaram na casa de Lídia, na casa da família de Lídia. E, no entanto, aquela mulher, ela passou a seguir, a servir, porque ela se comprometeu com Jesus Cristo. Glórias a Deus, porque num lugar de oração, mulheres que se reuniam para orar, uma mulher foi batizada, uma mulher, ela seguiu os ensinos, e essa mulher, ela abençoou a vida daqueles irmãos. A vida da igreja. A igreja foi chamada para a oração, para ir fazer discípulos e, sobretudo, para ser uma igreja que ame, que faça também a obra social. Num lugar de oração, vejam só o que aconteceu. Só que, naquele lugar de oração, também teve uma batalha de oração, uma batalha espiritual, perdão. Ou seja, todo lugar de oração é uma batalha espiritual. Lembra do filme Quarto de Guerra? Pois então, os demônios, eles se apoderando de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, eles então começaram a atrapalhar aquele ambiente de oração. E uma mulher, ela declara naquele lugar ali que aqueles homens, Paulo, Timóteo, aqueles que estavam ali pregando o evangelho, eles eram servos tementes ao Deus Altíssimo. Versículo 17 diz: seguindo Paulo e a nós gritava, ou seja, o espírito daquela mulher, de adivinhação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Então os demônios sabem exatamente quem é e quem não é servo temente a Deus. Só que a declaração daquela mulher ali, que tinha o espírito de adivinhação, isso se repetiu por alguns dias. E aí então começou a atrapalhar a obra de Deus. E Paulo então ele repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher. E lá no versículo de 18, o texto diz: isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Irmãos, toda ação que atrapalhe a obra de Deus, e principalmente no lugar de oração, deve ser repreendido em nome de Jesus Cristo. Portanto, lugar de oração, quando mulheres, quando homens, quando jovens, quando crianças até mesmo se reúnem, se despertam para a oração, aquele lugar e a vida dessas pessoas passa a ser uma batalha de oração, mas no nome de Jesus Cristo nós repreendemos toda ação maligna que queira impedir a obra de Deus e também a oração no lugar de oração. Por isso é que nós precisamos estar de joelhos, orando, clamando ao Deus dos céus, para que toda a obra do inimigo caia por terra no nome de Jesus. Com isso, Silas, que também estava com Paulo, depois que eles repreenderam aquele espírito maligno que estava na vida daquela mulher, eles foram açoitados e foram presos. E por volta da meia-noite,
começaram a orar e a cantar louvores a Deus lá dentro daquela prisão. De repente, o cárcere foi sacudido pelo poder de Deus. As orações, os louvores moveram o céu e o sobrenatural aconteceu. Oh, glória! Aleluias ao nosso Deus! Porque quando o povo de Deus se dobrar para orar e adorar a Deus, vai mover os céus. E diz o texto sagrado que eles, na verdade, quando ali estavam, por volta da meia-noite, no versículo 25, louvando, orando, cantando louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, versículo 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Que nós possamos nos dobrar e clamar ao Deus do céu para que vidas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus, porque quando o povo de Deus se dobra para orar e adorar a Deus, o céu vai se mover. E o resultado foi que o carcereiro se converteu e a família daquele homem também foi salva. Versículos do 30 ao 35. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. É isso que acontece quando oramos, adoramos e servimos ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que ela seja aplicada no nosso coração e que na nossa vida Jesus Cristo seja glorificado através daquilo que nós fazemos para Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.